Então, capítulo 5 de João, a cura de um paralítico. Louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. O primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: que queres? Queres ser curado? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Amém? Senhor, esta é a tua palavra que foi lida aqui na tua casa, que essa palavra possa falar conosco, que essa cura que Jesus realizou possa servir para nós como exemplo hoje das nossas vidas, para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, te bendizemos, que o teu Espírito possa nos falar ao coração. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Irmãos, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é desse tanque, né? Betesda. Betesda pode ser duas coisas, não é? Porque alguns textos trazem Betesda, outros trazem Betzata. Betesda é casa da misericórdia, Betzata é casa da oliveira. Pode ser uma coisa ou outra, né? Eu vi o tanque de Betesda lá em Jerusalém, quando eu estive lá, eu vi e digo para você, para entender o que era o tanque de Betesda tem que ter muita imaginação, porque eu não entendi nada. Um buraco bem profundo, como uma construção demolida, muito profunda, e lá era o tanque de Betesda. Mas, enfim, não é esse o caso hoje. Mas eu estive lá, realmente, digo para você você imagina assim uma coisa, você vai lá, eu vou ver o tanque de Betesda, chega lá, o cara te mostra um buraco assim, tudo destruído, como se fosse um prédio derrubado, e fala, é aqui. Aí você usa a imaginação, não é? Como também eu fui na casa de Pedro, tem que usar a imaginação. Como eu fui também na sinagoga de Cafarnaum, a mesma coisa. Tudo que você vê lá, você tem que usar muito a imaginação. Então, você faz uma viagem para Israel, você acha, eu vou ver todas as coisas bíblicas. Você vai ver o lugar. E aí se associa a sua imaginação e dá certo. Tá bom? Então, vamos lá. Esse tanque de Betesda, eu vou deixar claro uma coisa aqui. O tanque de Betesda, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que, aliás, uma parte do texto, versículo 4 da sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia, versículo 4, olha aí para você ver. O versículo 4 na sua Bíblia tem uma chavinha, não tem? O texto está numa chave. Por que esse texto está nesse colchete aí? Esse texto está no colchete porque nos mais importantes manuscritos antigos não tem essa parte. Certo? Essa parte não existe nos textos mais antigos. Nos originais não, porque não existem, né? Mas nas cópias mais antigas não existe essa parte. Essa parte do versículo 4, ela explica o que era o tanque de Betesda, como funcionava. Descia um anjo, mexia na água e quem pulasse primeiro era curado. Eu vou dizer para você logo de cara, esse aqui não é o anjo de Deus, e esse tanque não era um tanque de Deus. Só para você já tirar isso da cabeça. Não era um tanque sagrado, realmente descia um anjo, mexia a água, quem entrasse primeiro era curado, Deus fazia um milagre, não era. E eu vou dizer por que não era. Primeiro, porque é um lugar injusto. Deus não é injusto. Porque aqui, de alguma forma, ele premia o mérito de pular primeiro. Então tem um cara aqui que está 38 anos aleijado, não consegue mexer as pernas, não consegue se mover, 38 anos.
Vem um cara que tem uma dor de cabeça, pula primeiro e é curado. E o cara que está 38 anos aleijado não consegue, porque ele não consegue entrar. É um tanque onde os que mais precisam não conseguem. E quem consegue é os que menos precisam. Isso é um tanque injusto. Não seria um tanque. Deus não ia patrocinar algo tão injusto. Na verdade, o que havia é uma superstição ali, de que a água era movimentada. Essa água não é que um anjo descia. Esse tanque é de águas subterrâneas, até algumas águas dessas subterrâneas um pouco quente. Quando essa água ela era injetada em algum momento, por causa dos gases debaixo da terra, essa água borbulhava, fazia um movimento de borbulha e a água mexia, porque debaixo do solo era injetada água. O solo mandava água naquele momento, como se fosse uma água com pressão. E aquilo mexia a água, e havia uma crença de que quem mergulhasse ali era um anjo e ia ser curado. Mas era uma superstição. Esse homem estava lá porque ele estava desesperado. Ele era um homem paralítico, aleijado, não tinha como ser curado, era impossível. Até hoje, para a medicina, é impossível. Por isso que a gente vê as pessoas andando de cadeira de rodas. Porque é impossível a pessoa andar. Até hoje, com todo o avanço da medicina, continua impossível. Imagina na época dele, era impossível. E ele estava deitado ali, como tipo, a única esperança que eu tenho é isso. Porque ele tem que se agarrar a alguma coisa. Não tem cura, não tem o que fazer, não tem mais nada. Então, tem um tanque onde um anjo é uma superstição? É, mas então eu vou para lá, porque pelo menos é alguma coisa. Eu vou me segurar nessa superstição. Eu vou nesse lugar aí tentar alguma coisa, porque alguma coisa ele tinha que tentar, e ele tentou isso. Mas quando Jesus foi lá, é diferente, porque quando o texto diz que Jesus passa ali, e Jesus não passou de passagem por um acaso, não existe acaso, existe programação de Deus, existe agenda de Deus, não é por acaso, não é acaso nem ocaso, é agenda de Deus. Jesus foi lá porque ele sabia que este homem estava lá. Diz o texto que estava ali um homem enfermo, aliás, nesse dia jazia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, estava ali um homem que havia enfermo 38 anos. Jesus, vendo-o, tinha vários, o texto diz que nesse lugar jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos. Multidão. Mas Jesus viu este homem. Ele viu este homem. Primeira coisa que eu quero dizer: Jesus vê você. Você não é invisível para Jesus. Você pode ser invisível para muita gente. A sociedade pode te achar invisível. Seus parentes podem te fazer invisível. Muita gente pode fazer vista grossa e fazer de conta que não te vê, que você não existe. Mas eu digo para você, para Jesus, sim, Ele está te vendo. Jesus te vê. Ele te vê. Ele está te vendo. Jesus viu aquele homem. Pense você, 38 anos que aquele homem está ali. Irmão, não é um dia nem dois, 38 anos. Tem muita gente aqui que não tem isso de idade. Aliás, Jesus não tinha isso de idade. Jesus começou o ministério com 30 anos. Ou seja, quando Jesus nasceu, aquele homem já estava lá há 8 anos. Eu gosto sempre de pensar nisso. Quando Jesus nasceu, aquele homem já estava há 8 anos naquele tanque. Quando Jesus nasceu. E se tivesse um profeta que pudesse revelar para ele, podia chegar nele e dizer, ele está, quantos anos você está aqui? 8 anos. Vou te fazer uma revelação de Deus. O homem que vai te curar nasceu hoje. O homem que vai te curar nasceu hoje. Ele podia voltar para casa. Porque ele ia ficar no tanque para quê? Não é o tanque que vai curar ele, é um homem. Não é o tanque, é Jesus. E Jesus viu aquele homem, diz o texto, vendo-o deitado e sabendo. Então Jesus sabia que ele estava lá há muito tempo. Jesus vê você e Jesus sabe tudo o que você tem passado. Jesus sabe há quantos anos você está sofrendo, ele sabe.
Sabe aquela coisa que você vem sofrendo há anos? Entra ano, sai ano e o problema é o mesmo, não muda. Sempre o mesmo problema, sempre o problema. E não muda. Passa anos atrás de ano, e o problema é sempre o mesmo. E vai dando um certo cansaço, né, irmãos, na gente. A nossa fé vai sendo colocada em prova, porque a gente fala, poxa, Senhor, já orei tanto. Poxa, Senhor, eu oro tanto, já jejuei tanto, já fiz tanto voto para o Senhor me abençoar e está aí, é a mesma coisa. Não muda, Senhor. Tem algumas coisas na nossa vida, irmão, que testam a nossa fé. Porque você vê que não muda. E você cansa, é normal, não fique envergonhado, porque a gente cansa mesmo. Tem momento que a gente cansa e diz, eu estou cansado disso. Porque a gente até quer lidar com um problema, mas problema novo. O que cansa a gente é lidar com o mesmo problema, sempre o mesmo problema. É um problema crônico, porque é sempre o mesmo. Cada dia a gente acorda e tem um problema, você vai resolvendo. Mas sabe aquele problema que é sempre o mesmo, a mesma coisa. E chega uma hora que você fala, agora chega, eu estou cansado. Esse homem estava lá 38 anos, deitado. Uma idade adulta era 30, ele estava 38. Ou seja, depois que ele ficou aleijado, não fez mais nada a não ser ficar naquele tanque. A vida dele de aleijado se resumiu àquele tanque. Ele ficou lá o tempo todo que ele esteve aleijado, naquele tanque. E quantas vezes a água foi movimentada e ele viu alguém pulando antes dele? Por vezes ele tentava, não chegava. Veja como era um lugar de ego, né? Um lugar egoísta. Ninguém ajudava ele. Porque é aquele ditado, né, que os brasileiros têm aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tipo, eu vou ajudar esse cara a entrar na água? Vou nada, eu vou pular para ver se sara essa verruga que eu tenho aqui. Mas é só uma verruga. Não, mas está em mim, né? Eu quero ser... Porque, irmão, o ser humano é egoísta. Ele está com uma dorzinha, mas ele fala, não, vou usar vou pular aí para ser curado dessa dorzinha. Mas eu estou aleijado. É problema seu, não tem nada com isso. O problema é seu. Se vira aí, pule na água. Mas Deus viu esse homem. Esse homem foi invisível para todo mundo. Ninguém ajudou ele, ninguém via ele, ninguém se importava com ele, ninguém estava nem aí com ele. Mas nesse dia Jesus foi lá especialmente por ele. Tinha uma multidão, mas Jesus viu ele. Tinha uma multidão, mas Jesus sabia a história dele. Conhecia ele antes dele conhecer Jesus. Digo para você que antes de você vir a Jesus, Jesus já tinha te visto. Já te conhecia, já sabia quem você era. Você veio, não foi por acaso, foi plano dele te trazer na presença dele. Não foi nós que o aceitamos, ele nos trouxe na presença dele. Porque antes de nós amá-lo, ele já nos amou primeiro. Então agora, Jesus olha para ele, sabe quem ele é, conhece a história dele e diz para ele uma pergunta que é óbvia: queres ser curado? Meu irmão, o cara é aleijado, está no tanque de Betesda há 38 anos, Jesus pergunta, você quer ser curado? Não, Jesus, eu estou aqui só porque não tem onde ir. Não, ele é onde que ele quer. Pastor, por que Jesus faz essas perguntas tão óbvias? Porque você tem que confessar com a sua boca o que você quer. Porque senão, irmão, não precisa orar. Deus sabe tudo que eu estou passando, sabe o que eu preciso, então não vou orar, para que eu vou orar? Mas se você não orar, você não tem intimidade com Deus. Quando você vai orar, você está confessando para Deus o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor existe e sei que o Senhor pode fazer, então eu peço que o Senhor faça. É fé. Queres ser curado? O homem vai dar a resposta óbvia. A resposta dele óbvia é: estou num tanque onde as pessoas pulam na água e é curada, estou aqui para pular no tanque e ser curado. É a resposta óbvia dele. E ele vai responder: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é movimentada. Não tenho ninguém. Irmãos, Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele disse, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Nesse momento aqui, você percebe que o que mais está doendo nesse homem já não é mais ser aleijado, é ser desprezado. Você percebeu? Que o que está doendo mais nele aqui é o desprezo e não mais a enfermidade. Porque quer ser curado, ele diz, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ou seja, eu estou sozinho aqui, ninguém me ajuda. Nesse momento,
o desprezo que ele sofre já dói mais do que a doença que ele tem. É por isso que Jesus faz a pergunta. A pergunta de Jesus é para que ele abra o coração e mostre o que está doendo nele. Quem olha acha a dor dele é essa enfermidade. Mas quando ele expôs a dor, ele mostrou o que está me doendo mesmo é esse desprezo. Eu estou aqui há 38 anos e nunca ninguém me ajudou. Eu estou aqui há 38 anos e ninguém me ajuda. Eu não tenho ninguém para me colocar. Tem uma passagem onde Jesus cura um outro paralítico, só que é diferente. Esse outro paralítico, os amigos levam ele até Jesus, a casa está tão cheia, não dá para entrar, eles sobem no telhado, destelham a casa, colocam um amigo e descem um amigo onde Jesus está. Jesus, vendo a fé dos amigos, cura o aleijado. Aquele outro era feliz, porque ele era paralítico, mas ele tinha amigos que o levavam, que o levaram, que tiraram, que não viram medir esforço, não viram dificuldade, não dá para entrar pela porta, vamos entrar pelo telhado. Subiram na casa, ergueram o paralítico em cima da casa, tiraram a telha, desceram ele onde Jesus estava, vendo o pé dos amigos, Jesus cura o paralítico. Mas esse outro no tanque de Betesda, ele é desprezado. O problema dele não é só ser paralítico, é ser desprezado. Não tenho ninguém que me coloque no tanque, não tenho ninguém por mim. Jesus foi lá porque esse homem não tinha ninguém por ele. Então Jesus foi lá para dizer: aqueles que são desprezados, eu acolho. Aquele que não tem ninguém, tem a mim. Aquele que não recebe ajuda de ninguém, recebe a minha. A gente fala, Jesus não tem lado, Deus não tem lado. Tem sim. Deus está sempre do lado da parte menor, mais fraca, desfavorecida. E esse homem não tinha ninguém por ele, então Jesus era por ele. É tipo como se Jesus estivesse dizendo: ninguém veio aqui para te ajudar? Pois eu estou aqui, eu vim aqui para fazer por você o que ninguém fez. Ninguém te viu? Eu estou te vendo. Ninguém te ajudou? Pois hoje eu vim te ajudar. Ninguém lembra de você? Pois eu passei aqui porque eu sei quem é você e vim aqui só para você. E nessa passagem Jesus só cura esse homem e vai embora. Os outros, o homem, e olha só, pense, o homem ficou 38 anos olhando para a água, sem saber que ele seria curado sem se molhar. Quantas vezes a gente espera uma solução de um lugar, não é de lá que vai vir. Fica pensando, não, minha solução é esse meu amigo, esse meu parente que vai me ajudar. Ele vai me ajudar, ele vai me ajudar, ele vai me ajudar. Nunca seu parente te ajuda. Aí Jesus vem e faz para você. Porque seu auxílio não vem de homens, vem de Deus. E aí, Jesus disse para ele, quer ser curado? Ele fala, eu não tenho ninguém. É o desprezo que está doendo nele, é o desprezo. A pessoa, irmão, você fica 38 anos, não apareceu uma pessoa ali e fala, vou ficar aqui com você, quando a água for movimentada eu te ponho lá. Ninguém. Ninguém quis saber dele, ninguém. Ele diz, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e quando eu vou, desce outro antes de mim, eu sempre chego atrasado. Senhor, eu nunca chego no horário na bênção, eu sempre chego atrasado. E aí, diz o texto, então Jesus disse, levanta e toma o teu leito e anda. Jesus não falou, vim te ajudar, vou te ajudar, peraí, você precisa do quê? 2 pessoas? Chama, ô Pedro e João, fica aqui com ele uns dias aí, quando a água for movimentada, coloque ele na água, ajude ele, vou te ajudar, vou te emprestar 2 discípulos, que vai colocar você na água, não, irmão, Jesus é Jesus, Jesus é poderoso, esse tanque, Jesus estava mostrando para ele, esse tanque não vai te trazer nada, não tem nada para você nesse tanque. A tua cura não vai vir desse tanque, a tua cura está aqui agora, sou eu. A tua cura veio até você. Perceba uma coisa, hein? O tanque, ele tinha que ir até o tanque e pular dentro. Jesus foi até ele. Para ele ser curado no tanque, ele tinha que entrar no tanque, ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que fazer, pular no tanque. No caso de Jesus, Jesus foi até ele. Entendeu? Na lógica do tanque, ele tinha que fazer a parte dele, entrar no tanque. Ele não conseguia, porque ele era limitado. Mas quando se trata de Jesus, Jesus não fala, vem até aqui. Jesus ia lá. Ele foi até lá. Jesus foi até ele e disse, levanta, toma tua cama e anda.
levanta, toma a tua cama e anda. Esse homem passou 38 anos achando ali, pensando, um dia eu vou sair daqui molhado e curado. Molhado e curado. Porque eu vou mergulhar e vou ser curado. Vou sair daqui todo molhado, mas eu vou sair curado. Nesse dia, ele voltou para casa seco, mas curado. Enquanto todo mundo olhava para o tanque, realmente aquele que cura, que salva e que liberta, estava lá, era Jesus. Você já pensou? Quanta gente continuou olhando para o tanque e Jesus estava ali e o cara olhando para o tanque. Os outros doentes? Jesus conversando do lado dele e ele olhando para o tanque. Por quê? Porque ele não cria em Jesus, ele cria no tanque, os outros. Jesus estava ali. Como isso? Isso acontece hoje, irmãos. Jesus às vezes está do nosso lado, está em nós, está conosco. E a gente está olhando para outros lados, buscando solução em outros lugares. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Não olhe para A, não olhe para B, não olhe para aqui, nem para ali. Olhe só para Jesus. Olhe só para Jesus. Não espere de A, não espere de B, não espere de fulano nem de ciclano. Espere só em Jesus. Espere só em Jesus. Porque ninguém vai ser por você senão Ele. Quando todo mundo te desprezar, o Senhor vai te acolher. Levanta, toma a tua cama e anda. Imediatamente. Não é uma coisa de eu vou orar por você e daqui uns dias você vai fazendo uma campanha e vai voltando seus movimentos. Não, é agora já. Imediatamente o homem ficou curado. E tomou o leito e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. E depois a gente vai ver, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Os religiosos vão questionar Jesus. Ele não pode andar, ele não pode carregar a cama hoje, porque hoje é sábado. Interessante que os religiosos que estavam ali também, eles estão lá para questionar a cura. Mas eles não estavam lá para curar. Por que eles não curaram? Se a religião fosse tão importante, por que ela não curou esse homem há 38 anos? Se a religião fosse poderosa, o homem não estaria aleijado há 38 anos. Ele seria curado. Os religiosos não têm poder para curar, mas querem questionar. Não têm poder para fazer, mas querem criticar. Então é mais ou menos o crítico de arte. Ele sabe criticar tudo, mas não sabe fazer arte. É o crítico de cinema. Ele critica o cinema, mas não sabe fazer nenhum vídeo. É o crítico de futebol. Critica o futebol, mas não sabe chutar a bola. Os religiosos são esses. Criticaram os atos de Jesus, mas não tiveram poder para curar aquele homem aleijado. Eu termino dizendo o seguinte, irmão, seja cristão, siga Cristo, não seja religioso. Religião mata, religião fere, religião mata. Já morreram milhares e milhares e milhares de pessoas por causa de religião. Não seja religioso, seja cristão. Religião mata, Cristo traz vida. Se aqueles religiosos fossem realmente de Deus, eles iam celebrar, porque um irmão deles estava aleijado e agora está curado. Iam celebrar e dizer, o Senhor é Deus, como Deus é bom, curou este homem, levantou este homem. Não, mas os religiosos estavam preocupados com a religião, com os minúcias, com os detalhes. Não pode carregar uma cama no sábado, não pode andar no sábado. Preocupado, fiscais da lei, mas sem poder nenhum de fazer nada na vida das pessoas. Não siga a religião, siga Cristo. Eu termino com essa palavra fazendo para você uma pergunta. Você veio hoje aqui à casa do Senhor. Aqui não é o tanque de Betesda. Até porque o tanque de Betesda, nesse caso, nem era de Deus. Era uma superstição. Mas eu quero dizer, você veio aqui hoje. Aqui hoje também, como no tanque de Betesda tinha pessoas doentes, aqui também tem. Tem pessoas aqui que estão doentes na carne, uma doença física. Tem outros que estão doentes na alma, na mente, com o espírito doente, com a alma doente, com a alma abatida, com a alma entristecida. Está aqui, mas o coração está angustiado, está triste. Tem gente que não está chorando por fora, mas está chorando por dentro. Tem gente que você dá paz aqui, ele dá risada, te abraça, não deixa transparecer, mas dentro só Deus sabe como está.
Tem gente que veio aqui pela misericórdia, porque quando acordou de manhã, faltou força. Senhor, meu corpo tem força, mas o meu espírito está tão fraco que a minha vontade era ficar aqui nessa cama. Mas o Senhor animou e você veio. Você veio. O tanque de Betesda precisava de alguém para colocar ele lá. Aqui não. Aqui, meu irmão, Jesus que vem até você. Você veio aqui e Jesus hoje também está aqui. E Ele está falando com você, Ele vai até você. Ele está dizendo para você, eu sei, meu servo, eu sei, minha serva, o que você está passando. Eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você. Esse vendo-o, para nós, aqui na nossa língua portuguesa, é o ato de ver, enxergar. Mas para o judeu, quando ele diz eu vejo você, quer dizer, eu conheço você. Eu conheço você. Jesus te conhece. Ele sabe tudo que você tem passado. Ele sabe que não é fácil. Né? Para você não está sendo fácil, Ele sabe. Ele sabe que você já esperou a ajuda de um monte de gente. Um monte de gente falou, vou te ajudar, vou fazer isso. Ninguém fez nada. E você está vendo a fila andar e você está sempre ficando parado. Né? Você está vendo que a fila está sempre andando. As pessoas estão comemorando e você está parado. Você fala, Senhor, para todo mundo dar certo, para mim não deu. Todo mundo está dando sendo feliz, eu não estou. Está todo mundo na dieta, eu estou parado. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, eu vejo você. Tenho visto você. Não se preocupe. Sabe por que você está olhando para um lado que não está resolvendo? Porque não é isso, não é daí que vai vir. A sua bênção vai vir de um lugar que você nem imagina. Você não sabe o poder e a criatividade que o teu Deus tem. Né? Você não sabe o poder que Ele tem e a criatividade que Ele tem. Você quer ensinar Deus a trabalhar, mas Ele trabalha do jeito dele. Deus é um Deus misterioso, Ele trabalha de forma misteriosa. Eu só vou te dizer e vou encerrar. Eu vou dizer para você que a bênção para você já foi concedida para você. Nas regiões celestiais, no mundo espiritual, as coisas acontecem primeiro. Olha só, Daniel estava orando, jejuando e orando, pedindo uma resposta. Deus mandou a resposta para Daniel. O anjo veio trazer. Foi retido, teve batalha, teve reforço, até vencer a batalha, a resposta chegar. Mas o anjo chega e diz para Daniel, homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração em orar a Deus, eu fui mandado. Ou seja, a bênção já tinha vindo, só que Daniel não recebeu, porque houve uma batalha, mas Deus já tinha dado. Eu digo para você, sabe por que o diabo está tão furioso contra a sua vida? Sabe por que tanta coisa vem acontecendo nesses dias? Uma montanha de coisa acontecendo, uma tsunami? Porque o diabo viu no mundo espiritual que a tua bênção já foi enviada. O que ele está tentando fazer é reter, mas não vai conseguir, porque o teu Deus é Deus. Porque pode ter batalhas e batalhas, mas a tua bênção vai chegar na tua mão. Não ficará retida, porque Deus já deu a ordem e ela te alcançará. Então, em nome de Jesus, agradeça a Deus. Só agradeça. Porque minha irmã e meu irmão, a sua bênção já foi mandada. Não vai vir de onde você espera, não vai vir. Não é deste lugar, não é desse jeito, não é nada disso. Você não imagina o que Deus vai fazer. Você não tem ideia. Mas no final você vai dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Que Deus abençoe meus irmãos. Não desista, não desista. E também, irmão, ore a Deus. Se Deus te mandar pedir ajuda, peça. Mas não seja aquele crente que só fica pedindo para, me coloca ali, me leva para aqui. Não, fale com Jesus. Este homem estava lá há 38 anos pedindo ajuda porque ele não conhecia Jesus. Porque se ele conhecesse Jesus, ele ia falar, não preciso fazer nada, vou ficar aqui, porque o Senhor que eu creio me conhece, sabe quem eu sou, e ele vai passar por... Eu não posso ir até ele, então ele vai vir até mim. Irmãos, tem fase da nossa vida que a gente pode ir até Jesus. A gente pode orar, mas tem fase da nossa vida que a gente está
tão cansado, tão debilitado, que a gente está sem força até para ir a Jesus. Aí você pensa que nessa hora não tem milagre? Tem. Porque quando você não pode ir a Jesus, Ele vai até você. Amém? E você que é crente sabe o que eu estou falando. Tem dia que a gente está tão cansado. Não cansado físico, cansaço no espírito. Você está espiritualmente tão cansado, exausto, sem força, que você fala, eu não tenho força para orar, Senhor, não consigo orar. E é nesses dias que o Senhor fala, não tem problema. Você não pode vir aqui? Eu vou aí. Você não pode vir aqui? Ele vai no seu quarto. Ele vai na sua cama. Ele vai no seu leito. Ele vai na sua casa. Ele vai onde você está. Mas eu só te digo uma coisa, sem resposta, Ele não te deixa. Sem resposta, Ele não te deixa.